Glória seja dada ao Senhor Jesus, que nos dá essa graça, nos dá a oportunidade de estarmos aqui, de cultuarmos, que nos dá a oportunidade de cearmos a Ele, né? De anunciar a morte dEle até que Ele venha. Isso é um privilégio que o Senhor Deus nos concedeu, né? Graças a Ele por isso. Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 7, verso de número 8 e verso de número 9, que diz assim: duas coisas te pedi, não as negue, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão. Tome seu assento, por gentileza. Essas são as palavras de um homem intitulado de Agur. A Bíblia chama o dono dessas palavras de Agur. O livro de Provérbios não contém só os provérbios de Salomão. É lógico que na maioria dos provérbios são todos de Salomão. Mas contém aqui o provérbio de Agur, por exemplo, no capítulo 30, e também tem o provérbio ali de Lemuel, no capítulo de número 31. Mas quem que foi Agur? Na verdade, a Bíblia Sagrada, ela não revela quem foi esse homem. Nem mesmo a arqueologia, nem mesmo os maiores estudiosos de todos os séculos, nem mesmo os mestres judaicos, fariseus, nunca ninguém soube, ou nunca ninguém revelou quem era Agur. O que se sabe sobre ele está no verso de número 1, que diz que essas palavras são de Agur, filho de Jaque, falando do pai dele. E diz que este homem declarou a Etiel e a Ucal, mas dois personagens que nós também não sabemos quem eram. Alguns acreditam que Salomão, ele obteve o conhecimento desse provérbio sendo proferido a este homem, Etiel e a Ucal. Talvez Salomão estivesse presente, talvez Agur fosse alguém conhecido de Salomão, de algum reino ali vizinho, por perto. E ao proferir estas palavras a duas pessoas, de nome Etiel e Ucal, talvez Salomão tenha ouvido isso e registrado isso. Não se sabe, mas é o que se crê, porque a Bíblia não fala. O que nós podemos entender e acreditar piamente é que estas palavras, por mais que foi de um homem desconhecido, que talvez nem era ali de Israel propriamente dito, elas ainda assim foram inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo. Era um homem que temia ao Senhor, e não era somente o povo de Israel que temia a Deus, outras pessoas de outras nações em dados momentos também temeram ao Senhor. Você vê ali no livro de Jonas, por exemplo, que quando eles tiveram que jogar Jonas do barco, aqueles homens, eles falaram com Deus, com o Senhor Deus de Israel, para que Deus desse o livramento daquela tempestade. Então outras pessoas também temiam a Deus, porque conheceu a Deus. E este homem, Agur, ele temia a Deus, e ele escreve essas palavras, passando este conhecimento, este provérbio a dois outros homens. E em suas palavras, chegando aqui já no verso de número 7 e 8 e 9 que nós lemos, ele profere uma palavra de sabedoria, e ele pede a Deus para que Deus não conceda a ele a pobreza, não permita que ele seja pobre, mas que também ao mesmo tempo ele não venha a ser rico. Ele pede a Deus para que Deus conceda a ele a porção de costume, porque Agur, ele conhecia-se a si mesmo até determinado ponto, ao ponto, de falar com Deus, falar: Deus, se o Senhor me conceder a pobreza, permitir que eu seja pobre, que eu passe por necessidades, eu vou acabar fazendo coisas erradas, então não é conveniente.
Só que se eu for rico, aí eu também vou fazer coisas erradas. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer quem é Deus, ou que empobrecendo não venha a furtar e a tomar o nome de Deus em vão. O que Agur pediu para Deus era somente o necessário, aquilo que era necessário para que ele permanecesse vivo, o que era necessário para que ele continuasse sobrevivendo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. O tema para essa mensagem é suprindo necessidades. E este é o papel do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que supre necessidades. O nosso Deus, Ele não é um Deus mesquinho. Ele diz em sua palavra que a sua mão não está encolhida, para que Ele não possa ajudar. Em nenhum momento Ele diz nas Escrituras que Ele não atenderia às nossas orações. Pelo contrário, Ele diz para que nós clamemos a Ele. Ele fala para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. A palavra clamar ali no hebraico tem um sentido de gritar pelo nome, gritar alto. Imagina você no meio de uma multidão e você precisa chamar a atenção de uma única pessoa. Então você chama pelo nome daquela pessoa, de modo com que ela ouça, ou seja, você grita bem alto pelo nome. Quando ele diz para Jeremias, clame a mim, esta palavra em hebraico significa grite pelo meu nome, grite bem alto, e eu te responderei. E quando ele diz isso, ele não está falando de ser alto no sentido vogal. As vogais têm que ser pronunciada alta, tem que ser gritada. Ele não está falando no sentido físico de ser, mas sim no sentido espiritual, porque quando fala do nome de Deus ali, está falando de reconhecimento, ou seja, chame a minha atenção, reconhecendo quem eu sou, para que então eu responda a você. É isso que ele está falando para Jeremias, e é isso que ele fala nessa noite: chame a minha atenção, reconhecendo quem eu sou, para que eu responda a sua oração. Bendito seja Deus, aleluia. E saindo dessa pequena introdução, eu quero pronunciar a seguinte frase: Deus nem sempre te dará o que você precisar, mas sim o que você necessitar. Nem sempre o que você quer, ou o que você precisa, ou acha que precisa, Ele vai te dar. Não tem promessa na Bíblia para isso. Mas o que você necessitar, sim, para isso tem promessa. E existe uma diferença da palavra precisar e da palavra necessitar. Porém não no português. No português, precisar e necessitar são sinônimos. É basicamente a mesma coisa, uma pela outra tanto faz. Só que a nossa língua portuguesa, algumas palavras vieram do latim e outras são de origem grega. E eu procurei qual era a origem dessa palavra precisar e necessitar, e eu descobri que é de origem latim. É do latim essas duas palavras, e no latim existe diferença. A palavra precisar, no latim, se fala praecisos, que significa algo cortado ou separado, ou seja, é algo que está cortado de mim, que está separado de mim. A palavra precisar significa algo que não faz parte de mim, que está fora de mim. Eu preciso de algo por quê? Porque eu não tenho. Eu preciso de algo por quê? Porque eu não o possuo. Esse seria o sentido da palavra precisar. Já a palavra necessitar, que vem do latim necessitare, vem da raiz, uma raiz do latim também, de uma palavra conhecida como nesse, que significa indispensável ou inevitável. Ou seja, precisar de algo é quando você quer algo que você não tem, literalmente está fora de você, está fora de sua posse. Só que necessitar já está falando de algo que é indispensável,
não é algo que você somente não tem, mas é algo indispensável, é algo inevitável, algo obrigatório, é algo que você tem que ter e é obrigado a ter. Por exemplo, eu preciso de Jesus? Não, se eu olhar por este significado da palavra necessitar, não. Eu necessito de Jesus, porque é indispensável para mim Jesus. Jesus, para mim, é inevitável. Eu não posso ficar longe de Cristo, eu não posso deixar de viver com Cristo. Então, para mim, é uma necessidade, não é questão de precisar. Eu preciso, talvez, de uma roupa vermelha, mas não significa que eu necessite dela. Eu posso viver a minha vida toda sem uma roupa vermelha, não vai mudar em nada. Mas eu necessito o quê? De alimento. Eu não posso viver a minha vida inteira sem comida. Então essa é a diferença de precisar de algo e de necessitar. De uma camisa, uma camiseta vermelha, talvez você precise, mas não necessita. Você vai viver muito bem o resto de sua vida sem ela. Mas sem a água, você não precisa, você necessita de água, senão você morre. Você entendeu a diferença entre precisar e necessitar no original? Por isso eu digo que Deus, Ele nem sempre vai dar o que você precisa, mas sempre Ele vai te conceder o que você necessita. Então quando você orar e clamar a Deus por algo, preste bem atenção, é o que você precisa ou o que você necessita? Mas irmão, então quer dizer que se eu precisar de algo, Deus não vai me dar? Não, Ele pode te dar, como também Ele pode não te dar, porque não existe promessa para o que você precisa, mas existe promessa de Deus para o que você necessitar. Tudo que for necessário, for obrigatório, que for indispensável para a sua vida, o Senhor Ele vai te conceder, porque está prometido. Jesus falou sobre isso quando Ele falava a respeito da preocupação dos judeus em sua época. Eles estavam preocupados, e preocupados com o quê? Com o necessário, que era o que? Comer, beber, era o que? Se vestir. Era indispensável isso. Não tem como você viver sem isso. Você viver sem vestimenta, você vai ser preso, e lá você vai ter que vestir alguma coisa. Se você viver sem água, você morre de sede. Sem comida, você morre de fome. São coisas necessárias. E Jesus disse: se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, estas mesmas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa. Se eu estiver em Cristo, as minhas necessidades serão supridas por Jesus. Ele prometeu suprir aquilo que é necessário, está na Bíblia, mas Ele não prometeu te dar o que você precisa ou acha que precisa. Só que às vezes nós nos comportamos como filhos birrentos diante de um pai. Nós fazemos isso diante de Deus e falamos: se Jesus não fizer isso, eu não vou na igreja. Se Jesus não fizer aquilo outro, eu vou entregar o meu cargo. Se Jesus não fizer aquele outro negócio, eu vou desviar. Jesus, Ele não vai fazer nada por pressão, porque não tem como pressionar Jesus. Eu já vi pessoas falando, né? Eu pressionei Deus, eu coloquei Ele contra a parede. Jesus nunca vai ficar pressionado com nada. Você nunca vai conseguir encurralar Deus. Tentaram encurralar Jesus por várias vezes, mas não tinha como, porque Jesus, Ele é Deus, Ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas. É impossível você encurralar Deus. É impossível você obrigar Deus a fazer algo por você. Ele não vai fazer nada por obrigação, né? E às vezes nós agimos como se nós estivéssemos fazendo uma barganha com Deus, né? Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, e no final Deus tem que fazer algo. Ele não tem que fazer nada. Ele faz se Ele quiser, e se for o propósito dEle, aí ele pode fazer, independentemente de campanha, inclusive. Então não significa que você fez lá 7 dias de portas abertas, que vai abrir as portas. Não significa isso, porque não é o que você faz que traz de Deus a bênção, mas aquilo que você é diante do Senhor. Se eu
eu fizer bastante coisa para Deus, mas diante dele eu sou um servo desobediente, eu não vou obedecer, não vou receber a bênção do Senhor na minha vida. Mas se eu não conseguir fazer muita coisa por algum motivo, mas eu sou obediente diante de Deus, Ele diz: busque o reino dos céus e a sua justiça, o que é necessário vai ser acrescentado, o que você necessitar vai ser suprido, porque é a promessa de Deus. Então eu repito, nem sempre Deus te dará o que você precisa, o que você acha que precisa, mas Ele promete te dar o que você necessitar. Em nome de Jesus, receba essa palavra, aleluia, glória a Deus. Mas irmão, lá no Salmos 37, verso de número 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. E é verdade, está escrito. E no verso de número 4 diz: deleita-te no Senhor, ou seja, deita nele, descansa, e Ele concederá os desejos do teu coração. E é verdade. Tem vários versos desses na Bíblia Sagrada, com esse mesmo sentido. Só que existe um equívoco na interpretação destes dois versos. Porque as pessoas acham que, se eu deleitar em Deus, então Deus Ele concederá os desejos do meu coração, independentemente de qual seja, ou de quais sejam esses desejos. Que se eu confiar no Senhor, entregar meu caminho a Ele, então Ele fará, Ele vai realizar, Ele vai empreender, Ele tudo fará, independentemente do que tem que ser feito. E as pessoas interpretam dessa maneira, e não é isso que o texto está dizendo, não é isso que o salmista estava dizendo. Até porque este verso, se for levado no pé da letra, a gente vai ver que não acontece isso. Quantas vezes eu já me deleitei em Deus e Ele não concedeu os desejos do meu coração? Quantas vezes eu não entreguei meu caminho ao Senhor, eu confiei nele e Ele não fez tudo? Sabe por quê? Porque este verso não está dizendo isso. Nós é que interpretamos dessa maneira, e se nós analisarmos o contexto, nós vamos entender que o salmista, ele está falando não daquilo que eu quero, nem daquilo que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, mas sim daquilo que eu necessito. Ele está falando de necessidade, daquilo que foi prometido depois por Jesus, lá no Novo Testamento que eu citei aqui. E como que eu sei disso? Só analisar o contexto. Se nós formos lá por verso de número 3, um verso antes, o que está escrito? Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Está falando de quê? De algo necessário. Habitar na terra, é a terra prometida. Você vai habitar na terra, porque se o povo não obedecesse, eles seriam levados, eles seriam cativos. Deus falou disso muito antes de acontecer o cativeiro. Mas se você confiar no Senhor e deleitar nele, o que você deseja, o que você quer, que é o que? Necessário, será concedido. E o verso de número 3 nos revela: habitarás na terra. É algo necessário? É um luxo que eu tenho, que o povo daquela época teria? É um luxo? Não é um acessório para a vida? Não, era uma necessidade, habitar na terra que Deus prometeu. E ainda ele continua dizendo: e serás alimentado, terás alimento. É um luxo ter alimento, é um apetrecho? Não, é uma necessidade. Então o texto está falando de necessidade. E se nós olharmos lá para o verso de número 9, diz: porque os malfeitores serão desarraigados, ou seja, serão tirados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que terra? A terra prometida, meus queridos. Então o salmista está falando de necessidade, é outra promessa de Deus, falando: se você me confiar em mim, e deleitar em mim, e desejar algo que é necessário, será concedido. Bendito seja Deus. Então não existe promessa na Bíblia, da parte de Deus, que Ele vai te dar tudo o que você precisar, tudo que você quiser, desejar, tudo que você acha que convém. Não existe isso na Bíblia, em nenhum lugar.
E muitos criam equívocos com versos como esse, ensinando: está aqui, Deus vai te dar tudo, então é só crer. Não é assim que funciona. Deus vai fazer, Deus vai realizar tudo, porque é só fazer uma campanha, é só participar das reuniões. Não existe essa promessa na Bíblia. A promessa para coisas que você vai receber é o que você necessitar. Isso está prometido. E cada um necessita de coisas às vezes diferentes. Cada um às vezes necessita de coisas que são divergentes um do outro, porque somos pessoas diferentes um do outro. Os meus sentimentos são diferentes dos seus, as minhas emoções são diferentes, as minhas experiências é outra, a minha intimidade com Deus, minha aproximação dele é diferente da sua, e isso é bíblico. Você vê que com Moisés Deus falava face a face, só que com José Deus falava em sonhos, com Daniel Deus enviava anjo. Então com cada um Deus fala de maneira diferente. Com Paulo foi numa visão. Então como que nós vamos traçar um padrão, dizer que Deus ele faz dessa maneira ou daquele outro? Não tem. Deus ele não tem um padrão. Ele trabalha de diversas maneiras, de diversas formas. Por isso que a Bíblia nos diz que a graça de Deus ela é multiforme. Ela trabalha de diversas formas. Então Deus ele vai tratar com você diferente de como Ele trata comigo. Ele vai te conceder o que você necessita, mas às vezes o que você necessita eu não necessito. Mas Deus ele vai fazer na vida de todos nós, porque Ele prometeu que vai fazer. Então se for uma necessidade, deleita-te no Senhor, busque o reino de Deus, a sua justiça, e Ele prometeu, te será concedido. Mas se for um luxo, se for um apetrecho, apenas um detalhe da vida, pode ser que Ele te conceda, mas pode ser que Ele não conceda também. E se Ele te conceder, glorifique e adore a Deus. Mas se Ele não te conceder, glorifique e adore a Ele do mesmo jeito. Busque a Deus por quem Ele é na sua vida, e não por aquilo que Ele tem para te oferecer. E você vai alcançar tudo aquilo que Ele tem para te oferecer. Porque o nosso Deus, Ele é Pai, Ele não é padrasto. É um Deus que de fato nos ama. É um Deus que nos gerou. E não basta ter nos gerado, mas Ele também morreu por mim, por você, na cruz do Calvário. Ele diz em sua palavra: se o Senhor, Ele deu Jesus, seu único Filho, por causa dos nossos pecados, por nós, como não dará também juntamente com Ele todas as outras coisas? O que Deus tem preparado para mim e para você no reino dos céus, é o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu ao entendimento do homem, é o que Deus tem preparado para a sua vida. Então creia na promessa de Deus e adore ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Salomão tinha necessidades, mesmo ele se tornando rei, e mesmo ele já sendo muito rico, ele tinha necessidades. E uma certa feita ele ofereceu sacrifícios a Deus, e naquele dia ou naquela noite ele foi dormir, e a Bíblia nos diz que Deus concedeu a ele um sonho, e neste sonho o próprio Deus falava com ele. E Deus perguntou para Salomão o que é que ele queria, que ele daria. 2 Crônicas capítulo 1, verso número 10 e 11, Salomão respondeu assim: dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Salomão pede para Deus: Deus, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, eu quero conseguir comandar este povo, porque é um povo grande, é um povo numeroso, quem é que vai conseguir fazer isso? Salomão ele se viu diante de uma necessidade. Ele tinha outras necessidades, obviamente. E como que eu sei? Porque o próprio Deus concede a ele coisas da qual ele necessitava, porém ele não pediu. Verso número 11, então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas e bens,
ou honra, nem a morte dos que te odeiam, né, ou de teus inimigos, dependendo da tradução, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. E no verso de número 12 vai falar: eu vou te dar honra, vou te dar riqueza. E deu a ele o que? Sabedoria. Deus concedeu a Salomão aquilo que ele sabia que ele necessitava, mas ele concedeu outras coisas que Salomão necessitaria, e talvez Salomão nem sabia disso, porque Salomão podia ter pedido, o próprio Deus diz: você podia ter pedido riqueza. Salomão ia precisar de riqueza? Necessitar, ele ia. Por quê? Porque ele construiria o templo de Deus, e para construir o templo ele precisaria do quê? De dinheiro. Ele precisaria de ouro, precisaria de riqueza, mas ele não pediu isso. Mas eu sabia que ele precisava, aliás, que ele necessitava, e Deus falou: então eu vou te dar riqueza também. E Salomão não pediu honra, mas Deus sabia que ele necessitava de honra, e concedeu a ele honra também. Salomão não pediu a morte de seus inimigos ali, ele não pediu um afastamento da guerra, mas Deus sabia que ele necessitaria disso, porque na construção do templo, que levou um bom tempo, era necessário que o reino tivesse em paz, senão eles não conseguiriam construir o templo. Então havia uma necessidade de que o reino de Salomão fosse um reino de paz, e Deus concedeu isso a Salomão, mesmo ele não pedindo, porque era algo que ele necessitava. Então tudo aquilo que Salomão necessitou, inclusive a sabedoria que ele sabia que necessitava, Deus deu. Por quê? Porque não era algo que ele precisava ou achava que precisava, mas era algo que literalmente ele necessitava. Então é assim que funciona com Deus. O critério de Deus é olhar para a sua vida e ver o que é necessário. Se for algo que não é necessário, ele pode conceder, como pode não conceder, aí depende daquilo que é propósito dele. Mas se for necessidade, ele vai te conceder, e ponto final. O que é necessário ele te concede. Só que existe uma maneira pelo qual isso ocorre, e aí nós temos que voltar lá no Salmos de número 37, que diz: descansa em Deus, entrega teu caminho a Ele, confia nele. Irmão, eu estou pedindo para Deus algo que é necessário para a minha vida, e não acontece. Deus não quer dar, não está dando certo. Será que é necessário mesmo? Porque se for algo que não é necessário, talvez Ele não dê. Agora, se for algo necessário de verdade, você tem que analisar a sua vida, e é isso que eu faço, particularmente. Quando eu peço algo para Deus, se for algo necessário, ou algo que não é, não importa, eu sempre analiso a minha vida e falo: como que eu estou com Deus? Porque às vezes nós pedimos coisas para Deus e oramos, amados, e nós não estamos bem com Deus, espiritualmente falando. Aí a pessoa vai lá e acha que Deus vai fazer tudo para ela, mas ela não tem nenhum contato com Deus, ela não ora, ela não tem contato com a palavra. A Bíblia diz: nem só de pão viverá o homem, sim da minha palavra. É através da palavra que nós conhecemos Deus. Então ela não ora, ela não lê a Bíblia, aí ela quer que Deus faça as coisas, e quando ela ora pedindo para Deus algo, mas ela se esquece de fazer aquela oração de comunhão e intimidade com Deus. Sabe aquela oração que você se aproxima de Deus, e você tem Ele como Pai, e você se sente filho de Deus, e você se entrega ali na presença do Senhor, e você começa a sentir a presença do Espírito Santo, e você começa a chorar, e você começa a se derramar diante do Senhor, e você começa a reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua culpa, reconhecer as suas falhas, e você começa a se humilhar diante de Deus. Isso são coisas que infelizmente na vida de muitos não acontece já há um tempo. Aí eu pergunto, de olho fechado, para você não achar que eu estou te apontando em algo: qual foi a última vez que você derramou uma lágrima diante do Senhor? Qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto para falar com Deus e você sentiu a presença do Espírito Santo? Qual foi a última vez você que é batizado no Espírito Santo falou em línguas estranhas
Eu não falo na igreja em si, eu falo ali no seu íntimo com Deus. Qual foi a última vez que você colocou um louvor e você começou a louvar e a sentir o mover do Senhor e o Espírito Santo de Deus te tomar? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos e você quase não falou, mas você sentiu Deus falar com você e a palavra do Senhor adentrar o seu coração e ela começar a limpar e a tirar a mágoa, o rancor, a tirar os pecados, aquilo que é lixo para a sua vida espiritual? Qual foi a última vez que isso aconteceu? E aí a gente chega diante de Deus e fala: Deus, eu quero isso, aquilo outro, amém, tchau Jesus. Não é assim que vai funcionar com Deus. Malemar isso funciona comigo, quando a minha filha quer algo de mim, mais ou menos, a maioria das vezes não funciona. Se a Laura, ou até o mesmo Nicolas, mas se eles pedem algo para mim, e se algum tempo, alguns minutos antes, eles tiveram um mau comportamento, eu falo: não, porque você teve um mau comportamento disso, aquilo outro, então eu não vou te conceder isso, porque senão psicologicamente é como se eu estivesse aprovando a má conduta deles, uma desobediência, alguma coisa ruim. Agora, e com Jesus? Aí eu vou viver a minha vontade segundo o meu querer, os meus próprios pecados. Aí depois domingo eu vou na igreja, vou participar da campanha das portas abertas e vou receber as portas abertas. Isso não vai acontecer, porque o que eu tenho que ter diante de Deus é uma vida limpa diante do Senhor. Então quer dizer que eu não posso pecar? Não, poder você não pode, mas você vai, porque você é um ser humano, e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, meu querido. Então não tem desculpa. Eu já vi pessoas dando desculpa para não ir na igreja, falando: eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque eu faço isso, aquilo outro. Mas é aí que deve ir mesmo, porque se fosse santo não precisava ir para a igreja, já ia para o céu. Jesus já ia levar, igual arrebatou Enoque lá, Deus levou Enoque, Deus levou Elias, já levava, tá tudo certo. Eu preciso ir na igreja porque eu tenho pecado mesmo, e quanto mais eu tenho que buscar ao Senhor. O próprio Jesus disse: quem é que precisa de médico? São os sãos? Não, são os doentes. Jesus disse: eu vim para os doentes, porque eles precisam de médico. No sentido espiritual, eu sou doente, eu preciso do médico que é Jesus Cristo. E o que eu tenho que fazer? Buscar a Ele. Por quê? Porque eu estou enfermo. Por causa do quê? Dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Então eu procuro Jesus, porque Ele tem um remédio para a minha vida, e é o seu precioso sangue que me purifica de todo pecado. Bendito seja Deus, aleluia. Eu já vi pessoas falando: eu não vou na igreja hoje porque hoje eu briguei com a esposa, porque hoje eu briguei com o marido, porque hoje eu discuti com o vizinho, porque hoje eu bati nos filhos. É aí que deve ir na igreja mesmo, porque você não está bem. É Jesus que faz a mudança, é Jesus que muda, não é o tempo, né? Como diz o dito popular: o tempo muda. Não muda, piora. Dependendo do que a pessoa sente, vira depressão, vira ansiedade, vira estresse. Mas quando você vem e se derrama diante do Senhor, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, todos que estão oprimidos, que eu vos alivio. É leve o que eu tenho a te oferecer, dá para carregar, Jesus está dizendo. E além do mais, o Senhor Jesus é aquele que nos ajuda a carregar, meu querido. Eita, glória a Deus. Às vezes a gente carrega tanta bagagem do mundo, tanta coisa pesada, tanta coisa interior impregnada na nossa alma, na nossa vida. É coisa pesada demais. Isso está te ferindo, está te machucando, isso está te privando da comunhão com Deus, está te privando das bênçãos, da promessa de Deus na sua vida. Mas quando você se derrama diante do Senhor, Ele te alivia de tudo isso, e você pode prosseguir nos caminhos de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Bendito seja o Senhor, aleluia. A necessidade que Salomão tinha era para fazer a vontade do Senhor. Só tinha uma maneira de Salomão fazer a vontade de Deus, e era o quê? Suprindo essas necessidades: paz no reino, riqueza para construir o templo, sabedoria para comandar esse povo. E foi isso que Deus concedeu a ele. Aí eu pergunto: será que nós conseguimos separar diante de Deus aquilo que eu preciso daquilo que eu necessito?
Porque às vezes nós confundimos as coisas, e nós pegamos as coisas que nós precisamos e colocamos na caixa das coisas que nós necessitamos, e achamos que Deus ele vai cumprir. Só que não existe promessa para as coisas que você precisa, não existe promessas para as coisas que você quer, todas elas não, mas para as que você necessita sim. Então em dados momentos eu tenho que separar, o que eu necessito eu deleito no Senhor, porque Ele vai fazer. O que eu preciso, pode ser que seja bom para mim, pode ser que não seja, pode ser que Ele faça e pode ser que Ele não faça. Você não conhece a sua vida, você não sabe como que vai ser se você alcançar determinada coisa que você precisa ou acha que precisa, e você não sabe o que vai ocorrer se você alcançar isso no tempo que você quer. Às vezes é até algo que Deus ele vai te dar sim, não é uma necessidade, é algo que você precisa ou quer, é só um desejo seu, e às vezes Deus até vai te dar, mas não no seu tempo, porque no seu tempo vai te prejudicar e vai se tornar uma maldição na sua vida, e não uma bênção. Por exemplo, uma pessoa que na verdade, né, é até um exemplo, algo de que aconteceu. Um rapaz que eu conheço uma vez, ele era jovem, na época eu também era jovem, e ele pediu uma moto para Deus, ele queria uma moto, só que ele não tinha carta. Eu não vou falar que é Deus que deu, eu acredito que sim, mas eu não tenho revelação do alto para falar que foi Deus que deu. Mas Deus às vezes ele faz coisas para nos ensinar, e ele conseguiu a moto. Aí ele começou a andar sem carta. Você acha que Jesus queria isso para ele? Não queria isso, porque se nós desobedecermos a lei humana, a Bíblia mostra claramente, eu estou em desobediência com Deus. Você acha que Deus queria isso para a vida dele? Não queria. Então seria melhor Deus não ter dado? Sim. Foi Deus que deu? Não sei. Se foi, Deus sabe o que faz e como faz. E às vezes a gente acha que, já que Deus deu, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim. Eu tenho que ainda continuar obedecendo ao Senhor. Eu tenho que continuar tendo controle naquilo que eu tenho dentro de si. Eu tenho que ter o domínio próprio. Eu tenho que ainda ser inteligente com aquilo que Deus me dá, porque senão a própria bênção, que é para ser bênção, se torna uma maldição na minha vida. Vira dor de cabeça, vira problema. Foi Deus que deu? Pode ser que sim. Se você pedir algo para Deus que você precisa, talvez não seja uma necessidade, pode ser que Ele te conceda, mas não significa que você não tem que vigiar ou fazer o que deve ser feito. Ou seja, se você pede um carro novo para Deus, e se Deus te dá um carro novo, não significa que você não vai precisar pagar lá o documento dele todo ano. Você vai ter que pagar, porque senão você perde o bendito do carro. Não significa que você não tem que trocar o óleo do carro, você pode perder a bênção de Deus, isso pode acontecer. Não é porque Deus te deu que agora o diabo não toma, mas se você não vigiar, toma. Aí Deus te dá um carro novo, você não faz a manutenção nele, você pode perder, pode fundir o motor e ficar muito caro, e você não tem condições de pagar o bendito do conserto. Então você tem que ser diligente, mesmo Deus te abençoando, você tem que ter a cabeça no lugar. Tá, e Deus me deu uma casa, amém. Não paga um imposto para você ver, não, o que vai acontecer. Mas não foi Deus que deu? Deu, mas você pode perder também. Eu já vi testemunho de pessoas falando: Deus me deu um emprego e abriu as portas, irmão, glória a Deus e amém. Aí chega um belo dia, perdeu o serviço, por quê? Aí vai ver a vida abençoada, fez alguma coisa errada na empresa, vai perder mesmo. Foi Deus que abriu a porta? Foi. E quem fechou? Foi ele mesmo, porque ele fez algo errado. Aí ele perde a bênção. Então Deus te dá coisas, Deus te dá, é bíblico. O que você precisar, pode ser que sim, pode ser que não. Algumas coisas Deus ele concede, mesmo sabendo que vai te prejudicar em alguns casos, para que você tenha um aprendizado, para que você tire disso uma lição, e isso transforme na sua vida, transforme a sua vida, e você se construa com aquilo. Só que tem coisas que Deus ele não vai te dar, porque vai te prejudicar. Então Deus ele trabalha de maneiras, humanamente falando, estranhas. Por que Deus dá uma coisa para alguém sabendo que vai prejudicar ele? Deus tem seu propósito, Ele quer trazer um ensinamento. Ou às vezes Deus quer fazer algo que nem a pessoa vai entender, e não tem como a gente entender a mente de Deus, mas tem coisas que Ele não vai te dar porque vai te prejudicar. Isso é óbvio.
As necessidades de Salomão eram uma, só que as necessidades de Elias era outra. Salomão ele necessitava de coisas para executar algo na vontade do Senhor. Elias já necessitava de algo, mas era para sobreviver. A Bíblia nos diz, o próprio Elias falando para o rei Acabe, para o povo, falou: segundo a minha palavra, não choverá mais aqui em Israel, não haverá chuva nem orvalho por esses anos. E de fato, Deus cumpriu, não havia chuva, não havia orvalho. Só que o próprio Elias estava sendo prejudicado por isso, porque ele precisava da chuva, do orvalho. Aí Deus supre a necessidade de Elias, e diz para ele: Elias, vai lá para o verso de número 3 de 1 Reis 17, retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus supriu uma necessidade de Elias, para que ele sobrevivesse, para que ele se mantesse vivo. Só que o ribeiro se secou, e esse era um grande problema para Elias. Então Deus vem e supre a necessidade de Elias novamente. Deus fala para Elias: vai para Serepta, ali tem uma viúva que eu ordenei que ela te sustente. Elias chega lá, é claro que a Bíblia vai mostrar claramente, né, ali a conversa deles, nós já conhecemos a Bíblia, e a viúva diz que não tinha nada. Elias pede para que ela faça algo, e ela faz lá um pão, e não mais falta farinha, não falta mais azeite. Deus começa a multiplicação ali, e isso ocorreu até que a chuva e o orvalho voltasse para Israel. Foi uma necessidade que Deus supriu de Elias. Por que Deus supriu essa necessidade? Porque senão Elias morreria. Então tudo que é necessário para que você viva, que é obrigatório, que é indispensável, Deus ele vai suprir. Significa então, irmão, que alguém que serve ao Senhor nunca passará fome? Pode ser que passe, pode ser que Deus permita a luta, o problema e a dificuldade, mas não significa que vai morrer disso, porque em dado momento, se a pessoa permanecer firme no Senhor, ela receberá a bênção de Deus. Jó era alguém que estava na presença do Senhor, e ele passou por coisas das quais ele necessitava, viram uma necessidade para ele. Ele necessitava de saúde, que ele não tinha mais por conta da lepra. Ele necessitava da vida que ele tinha, né, de filhos e esposa. Aliás, a esposa ele não tinha perdido, mas de filhos ele necessitava. Por que Deus deu para ele? Porque ele necessitava, de fato ele necessitava, era uma necessidade que ele tinha, e Deus concedeu a ele. Deus mudou a história de Jó, e ele teve riqueza, mais do que ele tinha antes, ele teve mais filhos, e ele teve a sua saúde estabelecida. A Bíblia não mostra isso com uma clareza tão grande, mas nós cremos assim, porque Deus, ele restituiu a vida de Jó, e a vida dele se tornou melhor do que era antes. Por que Deus fez isso? Porque era uma necessidade. Às vezes você vai necessitar de coisas que eu não vou necessitar. Tem pessoas que precisam de coisas, mas não necessitam delas. Pode ser que Deus faça e pode ser que não. É por isso que nós temos que ser como Agur: Deus, me conceda o que for necessário, para que eu não venha a desobedecer ao Senhor. E nós não nos preocupamos com isso, nós queremos de Deus, e nós não estamos nem ligando se vai me prejudicar ou não. É uma falta de sabedoria que nós temos, e ainda bem que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz, a gente pede tanta bobagem para Deus, tanta coisa que vai nos prejudicar lá na frente, a gente não sabe disso, e aí a gente fica bravo com Deus e zangado, porque Deus não quer fazer.
E aí que eu tenho que buscar da parte de Deus, para que o Senhor Deus, Ele faça na minha vida aquilo que Ele quer fazer. Foi isso que Jesus nos ensinou, quando Ele estava no Getsemane, falando: Deus, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Em outras palavras, Ele está dizendo: Deus, eu não quero passar por tudo isso que eu tenho que passar. Só que no mesmo tempo, Ele fala com Deus dizendo: mas contudo que seja feita a tua vontade. Quando eu coloco a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida, não tem como as coisas darem errado, porque é a vontade de Deus em primeiro lugar. Deus, eu quero isso, aquilo outro, não tem problema. Só que Deus, que seja feita a tua vontade. Isso é sinônimo de humildade, é sinônimo de submissão. E eu já falei isso aqui, às vezes nós oramos diante de Deus e falamos assim: Deus, cura Beltrano, cura Ciclano, faz a obra ali, manifesta ali, resolve ali, faz ali, e amém. Espera aí, eu nem falei com Deus, nem me humilhei diante dele, falando: Senhor, perdoa de todos os meus pecados, e por favor, Senhor, atende a minha oração. Nós não nos humilhamos às vezes diante de Deus, nós deixamos a humildade de lado, e a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. A Bíblia diz que aquele que quer ser grande, que seja pequeno, mas não, nós estamos procurando que os melhores lugares. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existem igrejas por aí, e eu não preciso citar nomes, que existe área VIP para a igreja, ou seja, onde só os mais privilegiados podem estar. Totalmente oposto àquilo que Jesus ensinou. Área VIP dentro da igreja, isso biblicamente falando não convém. Até teve uma certa pessoa da mídia aí, das redes sociais, uma pessoa que é famosa porque é milionária e muito rica, que chegou na igreja e a igreja estava cheia de gente, estava lotada, não tinha lugar mais. Ela chegou bem atrasada, mas ela tinha bendita da área VIP, então ela foi lá e se assentou na área VIP e estava ali. Eu não sei até que ponto isso daí é uma lógica tão prudente, eu não vejo lógica nisso, porque o que Jesus ensinou é totalmente oposto. Jesus diz: quando você chegar no lugar, não procure os melhores lugares, não, sente-se atrás, sente-se num lugar que não é de destaque. Jesus está falando de humildade, Ele está falando, dizendo, porque vai que acontece de alguém falar para você que está na frente, dizendo: você não tem como você sair daqui não e ir para lá para trás, porque tem alguém mais importante para sentar aqui. Jesus fala: procura os lugares lá de trás. Se acontecer de mudar você de lugar, vai mudar para frente, está te honrando. Jesus está falando de humildade. Jesus nos deu lição de humildade quando Ele lava os pés dos discípulos. Ele está fazendo o quê? Ele está dando lição de humildade, meu querido. Agora, como que nós vamos ser imitadores de Cristo se nós não sabemos ser humilde diante dEle? Então, quando você orar, mude a sua oração. Não fique falando: Deus, faz isso, faz aquilo. Parece que a gente está mandando Deus como se fosse um servo, um empregado, né? Deus, faz isso, faz aquilo, cura ali, resolve ali, faz a obra ali, vai ministrando, vai fazendo e vai resolvendo e vai movendo. Cadê a minha humildade? Falar: Senhor, por favor, Deus, eu não mereço, mas o Senhor pode fazer, e eu creio, Senhor, na Tua vontade para a minha vida. Olha a diferença da oração, e às vezes nós erramos tanto nisso. Necessidade é aquilo que Deus Ele vai cumprir na sua vida. E eu falei até agora das necessidades de Salomão e das necessidades de Elias. Para finalizar esta mensagem, eu quero falar das necessidades de Jonas. Salomão necessitava de coisas para executar a vontade de Deus. Era uma necessidade, e Deus fez. Eu tenho até um testemunho para contar, que Deus ele supriu a necessidade na minha vida por várias vezes, para que eu executasse a obra de Deus. Quando eu era novo convertido e eu não conhecia a Bíblia, eu descobri lá em Tiago que Deus Ele daria sabedoria para mim se eu pedisse. E eu fiz isso, porque na minha mente, no meu coração, eu necessitava daquilo para que eu fizesse a obra do Senhor. E eu pedi a Deus sabedoria das coisas bíblicas, para que eu pudesse entender e compreender, e então fazer a obra de Deus.
E eu clamei ao Senhor, e eu chorei por várias semanas e meses, eu chorava na presença de Deus. Eu abri a Bíblia para ler, eu li alguns versículos, 15 segundos, já não aguentava mais ler, e não entendia nada, e eu via as pessoas pregando, e aquilo para mim me maravilhava. Eu não tinha nada em casa, não tinha um livro, não tinha condições de comprar, não tinha um dicionário. Eu tinha uma Bíblia de uma tradução, que era a tradução contemporânea, que ninguém usa isso em lugar nenhum, mas era a única que eu tinha, e eu clamei ao Senhor por sabedoria, e Deus foi colocando no meu coração a maneira como eu tinha que estudar a Bíblia, e eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a fazer sermões, de pregação, estudos, coisa que eu nem fazia na época ainda, e eu já estava lá. Eu tenho um livro em casa, assim, grande, cheio de sermões, de pregação, de estudos, que eu nunca ensinei e preguei em lugar nenhum, mas que eu tenho guardado até hoje, desde o começo da minha conversão, que eu fazia estudando a Bíblia Sagrada. E uma certa feita, eu fui para a casa de dos jovens, eu participava do grupo dos jovens, e aí eles começaram a fazer uma brincadeira de perguntas e respostas da Bíblia Sagrada. E para honra e glória do Senhor, naquele dia eu descobri que Deus estava me dando sabedoria, porque as pessoas ali, os jovens ali que estavam muito mais tempo na igreja, eles não conseguiam responder nenhuma das perguntas que eu fazia, e eu conseguia responder todas as perguntas que eles fizeram. E eles ficaram maravilhados ali, e naquele momento Deus foi glorificado na minha vida. Não foi honra para mim, glória para mim, mas foi para Deus. E aí os jovens viram aquilo e falaram: vamos falar para o professor de escola bíblica dominical na época, vamos falar para ele. E aí foram lá e falaram para ele, e aí ele me chamou para começar a ministrar na escola bíblica dominical, Eu dava a introdução só da lição. Resumindo, me tornei professor de escola bíblica dominical, e por mais de 10 anos ensinando a palavra de Deus, e foi algo necessário que Deus fez. Quando a gente foi fazer o grupo de louvor aqui, esse último grupo agora, eu não tinha esse violão. E eu falei com Deus, Deus, se o Senhor quer que a gente faça o grupo de louvor, eu quero um violão, mas eu não quero um violão velho usado, eu quero um violão novo. E eu quero um violão que seja assim, assim, assado, as características desse violão. E para honra e glória do nome do Senhor, eu ganhei o dinheiro que era o valor desse violão. Eu ganhei esse valor, que era o valor do bendito do violão, e que é o violão, que é as características que eu pedi para o Senhor. Então Deus fez o que era necessário para a obra. Eu não tinha nenhum, e Deus fez. Agora, se eu tenho esse e peço para Deus, eu quero agora um preto, é uma necessidade? Não é. Dá para fazer com esse violão pro resto da vida. Não é uma necessidade, é algo que eu preciso. Talvez sim, dentro de mim é algo que eu preciso, mas pode ser que Deus dê ainda, pode ser que Ele também não dê, porque não é necessário, é só preciso. Mas se é necessário, Deus Ele faz. E eu poderia contar aqui diversos testemunhos desse, mas para finalizar, eu quero falar das necessidades de Jonas. E qual era a necessidade de Jonas? Talvez a mesma da minha e a mesma da sua, que é o que? Problema. Jonas necessitava de problema, ele necessitava de dificuldade, ele necessitava de luta. Por quê? Porque ele estava em desobediência com Deus. Deus falou: vai para Nínive e anuncia a minha palavra, uma palavra de repreensão. Jonas falou: não, vou para outro canto, vou para o contrário, porque Nínive não merece, não merece, tchau, fui ao contrário. Chegou num determinado barco, um navio, Jonas estava lá, veio que uma tempestade. Deus permitiu que um problema para Jonas. Para quê? Para que Jonas viesse a tomar postura e posição. Então era uma necessidade de Jonas. O quê? O problema. Às vezes na minha vida e na sua vida, há necessidade de um problema, de uma dificuldade. Às vezes a gente pergunta: Deus, por que este problema e essa luta? Às vezes é porque é necessário, porque você não vai buscar Ele se você não passar por um problema. Às vezes você não vai se colocar na presença de Deus, e você sabe muito bem disso, que a luta, ela tem esse poder de te colocar no centro da vontade de Deus. Se você for consciente, obedecer ao Senhor, você veio o problema, eu corro para Jesus. Isso é uma atitude lógica, é uma atitude inteligente da minha parte. Qualquer problema e dificuldade é Jesus, primeiramente Cristo. Então quanto mais problema, mais eu vou indo para o centro, para a vontade de Deus. É por isso que eu tenho que fazer como Asa, o rei Asa. O que ele fez? Ele não esperou o problema chegar, ele foi para a vontade de Deus antes. A Bíblia diz que ele tirou tudo
viu que era idolatria no reino, ele fez uma limpeza e buscou o Senhor. Antes do problema chegar, quando chegou o problema, que foi o Zerá, né, o etíope ali, o rei etíope e o comandante, que veio ali com 1 milhão de soldados contra o rei Asa, e Asa tinha, eu acho que poucos mil. Asa já estava na vontade, no centro do querer de Deus. O que ele fez? Ele fez uma oração. De quantos dias? Foi de alguns segundos. Você pode ler na Bíblia, não dura, sabe, dura segundos a oração de Asa. Ele foi para a batalha e venceu. Era 1 milhão, não tem problema nenhum. Deus deu vitória para o rei Asa, porque antes do problema chegar, ele já estava na vontade de Deus. Então seja inteligente, meu querido. Busque a Deus antes do problema. Não espera o problema vir a luta, vir a dor, vir a ferroada para você correr para os braços de Deus. Não espera. Vai para a vontade de Deus antes. Fala, não, Jesus, eu quero o Senhor por aquilo que o Senhor é, e não porque eu estou passando por problema, porque eu quero viver com Deus. Quando vir o problema, Ele vai te livrar. Mas irmão, eu não busquei a Deus, e agora eu entrei no problema. Se eu correr para Deus, Ele ainda livra, porque Ele é misericordioso. Mas na próxima vez você seja mais inteligente, e já esteja no centro do querer de Deus, antes do problema chegar. Jonas tinha uma necessidade, era passar por problema, senão ele não estava no querer de Deus. Jonas estava dormindo no barco, olha só. E às vezes a gente faz isso, a gente passa pela dificuldade, em vez da gente ceder a Deus, nós queremos fazer uma queda de braço com Deus, falar, não vou ceder. Foi isso que Jonas fez. Jonas ficou no barco lá dormindo, a Bíblia diz que ele estava dormindo, ou seja, ele estava pouco me lixando para o problema. Deixa lá o problema, não estou nem aí. Ele poderia ter morrido ali? Poderia. Jonas não estava preocupado com a morte. Por quê? Quando ali as pessoas que estavam no barco descobriu que Jonas era um fujão ali, desobediente, ele falou para Jonas, o que a gente faz? Então, falou, me joga no mar e vai acabar o problema de vocês. Jonas não estava preocupado nem com a sua vida, ele não estava preocupado com nada, ele não queria ceder a Deus. E às vezes nós fazemos isso. Deus, Ele sabe que é necessário você passar por um problema, para você tomar jeito. Aí você passa, em vez de você tomar jeito, você continua no seu querer e na sua vontade. Aí é necessário preparar outro problema e outra luta para você, ou fazer com que essa luta ela cresça. Foi isso que aconteceu com Jonas. Foi jogado no mar. O que aconteceu? Foi engolido por um grande peixe. Outro problema. Você vê que quando nós saímos da presença de Deus, um problema chama outro problema. Agora, quando eu entro na vontade de Deus, as coisas mudam. E foi isso que aconteceu com Jonas. Quando ele entrou na vontade de Deus, ele se arrependeu, e então o peixe gospe Jonas na praia. Você quer sair do problema? Entra no centro do querer de Deus. Entra no centro da vontade de Deus, esteja na vontade dEle. Você vai sair do problema. Pode ser que o peixe não te cuspa hoje, pode ser que não seja amanhã, mas que vai acontecer, vai, porque não tem como o servo do Senhor ser derrotado, nem por Satanás, nem pelo pecado, nem pela carne, nem pelo mundo. Enquanto eu estiver no centro da vontade de Deus, eu posso até passar por momentos de dores, mas na hora certa, o Senhor Jesus, Ele vem andando por sobre as águas, e Ele acalma a tempestade da tua vida. Bendito seja Deus. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, eu não sei, ó Pai, o que o Senhor vê em mim, o que o Senhor vê em nós, ó Pai. E talvez, ó Deus, aquilo que nós achamos que necessitamos seja apenas aquilo que nós queremos. Mas eu sei que o Senhor tem poder para dar aquilo que eu quero também, e aquilo que eu preciso, independentemente de minhas necessidades. As necessidades, ó Pai, já está escrito, Deus, é promessa, serão concedidas, serão supridas. Mas aquilo que não é necessidade, Deus, mas que é o que eu quero, o que eu preciso, o que eu acho que eu preciso, se for da tua vontade, o Senhor também pode conceder, ó Pai.
E é isso que eu te peço nesta noite, Deus, para que o Senhor faça a tua obra, Senhor, na vida de cada um aqui, para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a sermos humildes, a nos humilharmos na tua presença e a clamar ao Senhor, ó Pai, a maneira como o Senhor quer, buscar ao Senhor como o Senhor quer que busquemos, e que estejamos todos nós no centro da tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Deus te abençoe em nome de Jesus, amado. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor. Amém.